quero fazer aqui um resumo da minha concepção neodescritivista de como os nomes próprios referem, que vocês podem ler em maiores detalhes em meu site pessoal. Segundo a teoria descritivista antiga, atribuída a Frege, Russell, Wittgenstein, Strawson e Searle, nomes próprios abreviam feixes de descrições. Os feixes, porém, são anárquicos e seus componentes aleatoriamente escolhidos. Meu objetivo é impor uma ordem a essa bagunça. Descrições são expressões de regras de conexão com o objeto, mas elas são dos mais diversos níveis. Algumas descrições, como o estagirita, exprimem regras identificadoras do objeto. Afinal, é importante a informação de que Aristóteles nasceu na Grécia Antiga. Mas a maioria das descrições definidas são enganadoras, pois exprimem apenas regras meramente auxiliares de conexão com o objeto. Esse é o caso de O Preceptor de Alexandre, o Amante de Pítias, o Fundador de Liceu, ou ainda o filósofo referido pelo professor na última aula. Aristóteles poderia não ter sido nada disso e permanecer sendo Aristóteles. Minha sugestão é a de que as regras, descrições fundamentais de identificação de um nome próprio sejam a regra caracterizadora, que conecta o nome com as características do objeto que para nós são relevantes. B. A regra localizadora, que conecta o nome com a região e percurso espaço-temporal do objeto. Esses dois tipos de regras de identificação fundamentais não são por si mesmos suficientes. As suas instanciações devem ser aplicada a seguinte regra de ordem superior, que eu chamo de regra meta-identificadora para os nomes próprios. A regra diz que o referente de um nome próprio N qualquer identifica-se por ser o objeto que satisfaz as condições estabelecidas pela regra caracterizadora e ou pela regra localizadora para N de maneira suficiente e mais do que qualquer outra regra identificadora. Quero exemplificar minha sugestão com o nome Aristóteles. A condição da regra caracterizadora para Aristóteles é a de que ele tenha sido um dos grandes filósofos da humanidade, mais precisamente, o autor das grandes ideias do opus aristotélico. A condição da regra localizadora é a de que ele seja a pessoa nascida em Stagira em 384 a.C., que viveu a parte mais importante de sua vida, em Atenas, e morreu em Chalcis, em 322 a.C. Essas informações são as mais relevantes, como qualquer enciclopédia pode testemunhar. As descrições auxiliares podem todas falhar. Pouco importa, por exemplo, que Aristóteles não tenha sido marido de Pítias, mas as descrições das regras caracterizadora e localizadora são fundamentais, e não podem ambas deixar de ser satisfeitas de todo, pois nesse caso o nome não se aplica. Alguns exemplos evidenciam que é assim. Pode ser que em um mundo possível semelhante ao nosso haja a seguinte diferença: o Aristóteles grego nunca existiu e o opus aristotélico foi escrito em grego antigo por um filósofo árabe medieval com o pseudônimo Aristóteles. Nesse caso, tenderemos a dizer que a regra localizadora para Aristóteles deixou de se aplicar, mas que Aristóteles é o próprio filósofo árabe, pois a regra caracterizadora ainda se aplica. E pode ser ainda que exista um mundo possível no qual os dados biográficos de Aristóteles estejam corretos, mas que ninguém tenha escrito o opus aristotélico, pois ao chegar a Atenas ele foi vítima de uma febre virótica que o incapacitou intelectualmente para o resto da vida. Nesse caso, ainda admitiremos, pela satisfação da regra localizadora, que ele existiu, já que ele nasceu em Stagira em 384 a.C., filho do médico da corte, etc. O que não é possível é conceber um caso no qual nem a condição caracterizadora nem a localizadora estejam sendo suficientemente satisfeitas. Não pode ser, por exemplo, que em um mundo possível Aristóteles tenha nascido no século XX e que não tenha sido filósofo, mas sim um grande armador grego que seduziu Calas e que se casou com Jaqueline, pois nesse caso o nome do filósofo perderia todo o seu sentido para, no caso, roubá-lo indebitamente de um homônimo. Minha sugestão é de que a regra meta-identificadora, exigindo uma satisfação suficiente de condições de identificação estabelecidas por uma disjunção de regras identificadoras de primeira ordem, seja aquilo que dá ao nome a estabilidade que regras de conexão com objeto, expressas por descrições definidas, carecem.
A regra meta-identificadora é aquilo que torna o nome próprio um identificador rígido, definido por Kripke como aquele que se aplica em qualquer mundo possível no qual o objeto existe, pois ela sempre se aplica quando podemos definidamente dizer que o objeto existe. Temos aqui uma explicação para o fato da maioria das descrições definidas, como o inventor das bifocais, não serem designadores rígidos. Ao se aplicarem, elas se subordinam semanticamente à regra de identificação de algum nome próprio, por exemplo, Benjamin Franklin. Por causa disso, há mundos possíveis nos quais os objetos referidos pelos nomes próprios que as correspondem não as satisfazem, posto que ou elas não se aplicam, ou elas se aplicam a outros objetos que não aqueles a que elas usualmente, por subordinação semântica ao nome próprio, se aplicam. Por exemplo, no mundo no qual foi João da Silva quem inventou as bifocais. Isso é comprovado pelo fato de descrições definidas que não se vinculam semanticamente a nomes próprios, já contendo em si regras de caracterização e ou localização, como, por exemplo, o 3º Regimento de Cavalaria de Sintra, serem designadores rígidos. Se admitirmos semelhante versão revisada da teoria descritivista dos nomes próprios, podemos sugerir também que as descrições caracterizadora e localizadora sejam constitutivas do núcleo de significação do nome próprio, tornando-o um designador rígido, cuja necessidade é apenas de dicto, ou seja, convencionalmente estabelecida pela aplicação da regra meta-identificadora de nomes próprios a tais descrições. Com isso, nós viramos a evolução kripkeana em seu avesso próprio.